Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Se aproximamos do último dia desse mês de abril, um mês de tanta labuta, de tanto ascese, na qual a Quaresma nos convidou ali a uma dieta, uma violência contra a carne, para vivermos esse ano que ainda tem muito para rolar. Eu vejo a Quaresma como uma preparação física de um jogador, uma pré-temporada antes de começar o campeonato, os jogos, onde ele fica ali 2, 3 semanas treinando e correndo e buscando ali uma estrutura física para aguentar o ano que vai vir. Assim eu vejo o olhar da igreja também proporcionando aos seus fiéis um tempo de preparação espiritual para tudo aquilo que há de vir. Lógico que não acaba ali. A igreja nos convida a cada sexta-feira nos abster de carne, contemplar a paixão. O sábado, olhar a Santíssima Virgem Maria. E por aí vai. Segunda-feira, a oração pelos fiéis defuntos, pelas almas do purgatório. A quarta-feira, São José. Quando nós lemos essa passagem, que é tão linda, né? João 3, 16 a 21. Você já vê que como Cristo, ele é um sinal de contradição, como Cristo é um sinal de separação. E ele mesmo diz, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E a espada, ela vem para dividir o que presta do que não presta, a vida da morte. E quando nós lemos que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, você vai ver que o seguimento a Jesus Cristo, ele é baseado na vida, na ação concreta e não nas palavras. Porque tem muitas pessoas que falam bonito, né, que têm cargos de honra, mas que na prática testemunham um ódio à verdade. Então a pessoa, ela pode até dar palestras, atuar, é que nem aquilo que eu sou de uma geração que foi ali criada basicamente assistindo novela, né, em casa, já veio esse corrompimento familiar, onde foi trocada a oração pela ali ficar desde a tarde até a noite, e aí você via aquele ator, de repente você ficava sabendo de repente que aquela pessoa se separou do casamento, ou via ela fumando. Então a gente criava uma imagem daquele ser atuando ali na novela ou fazendo um programa de televisão, sendo um protagonista de algo. De repente você, na vida real, ficava sabendo que era uma pessoa orgulhosa, que tratava os outros mal, dava aquela decepção, porque a gente tinha aquelas pessoas como perfeitas, né? E aí você vai tocando na imoralidade, no mundo real, no distanciamento de Deus, nos decepcionava. É isso que a palavra está querendo dizer aqui. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Não adianta. Não adianta conhecer as Sagradas Escrituras, porque o demônio também conhece muito melhor do que a humanidade inteira reunida. O conhecimento leva ao inchaço, enquanto a caridade esvazia. Para que suas ações não sejam denunciadas. A denúncia do erro, a denúncia da mentira, ela gera ódio no mundo espiritual. Todos aqueles que têm como chamado uma pregação mais exortativa, um ministério de exortação profundo, porque denunciar a mentira é denunciar as trevas, é desmascarar aquele que é o pai da mentira. Então você está batendo de frente com o próprio inferno. Então você vai arrumar confusão no mundo espiritual.
Só que ao mesmo tempo é necessário um desejo, uma luta para viver a verdade. E esse é o nosso grande desafio, e é isso que deve fazer com que todos aqueles que estão buscando o lado da verdade, como diz aqui, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Se aproximar de Cristo e ter sempre em mente que pessoas que também tinham esse ministério forte caíram, não conseguiram suportar a pressão, não conseguiram suportar a busca pela verdade, porque a busca pela verdade ela tem que ser contínua dentro de nós. Eu não posso parar agora, eu não posso me conformar com o grau a que cheguei. E aqui está o grande desafio para não pararmos, para não desistirmos. E aqui está o benefício de viver em comunidade. E quando eu falo comunidade, não é só comunidade de vida, não. Comunidade é ter um lugar, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, se aproximar de Deus, ganhar o céu. É aquilo que Eclesiástico diz, que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Pessoas que iluminam a tua vida, os teus passos com a vida delas, com o desejo de céu, com a entrega, com a violência, com pessoas que não estão brincando, mas que levaram a sério o ser santo. Pessoas que não estão passando um tempo na igreja, não, mas pessoas que tomaram a decisão de céu e estão vivendo já aqui na terra com o olhar na eternidade. Hoje a meditação de Santo Afonso, que não é o que eu estou trabalhando aqui, mas veio agora no meu coração, que eu gosto de ler, o que eles trazem, São Tomás, ele vai falar daqueles que perderam a sua vocação e foram condenados ao inferno. Aqueles que tinham o chamado à vida religiosa. E ele diz assim, aqueles que tinham chamados a ser príncipes no céu e tornaram-se réprobos no inferno. Que teriam um lugar de honra no céu pela sua vida aqui na terra, pela sua escolha e opção já aqui na terra pelo sumo bem, mas que deixaram perder a sua vocação e por isso não conseguiram viver os desígnios de Deus para a sua vida aqui na terra e foram condenados. Que o remorso que essa pessoa vai carregar se tornará um outro inferno para ela dentro do inferno. Que no dia do juízo, quando essa pessoa vê à direita pessoas que ela conhecia e optaram pela vida religiosa, e ela, por N situações, abandonou o seu chamado, que a dor que vai seguir essa pessoa vai ser aquilo que o Evangelho diz, o verme que corrói a traça. Então, o peso da consciência é esse verme que vai corroendo e corroendo e corroendo. Meu irmão, que você possa hoje pedir essa graça para Deus, de ficar do lado da verdade, custe o que custar. Não pensemos que os santos não tiveram lutas, não pensemos que eles se santificaram sem esforço e que mesmo já num alto escalão de amor a Deus, porque ser santo é amar a Deus, eles continuavam a sua luta. É só olhar para a vida deles, uma Santa Teresinha, né? Você vai vendo a luta dela contra si mesmo para viver o amor, para viver a misericórdia. Que aquele agora que se manifesta como luz, ele possa nos dar força para continuar as nossas ações, atitudes. Você vê a ação aqui que o Evangelho fala, não está falando de palavra, não está falando de sentimento, está falando de decisão. Uma decisão de permanecer em Deus, uma decisão de permanecer na verdade, uma decisão de permanecer lá na luz, uma decisão de se afastar das trevas,
uma escolha por aquilo que é celeste, uma escolha pelo nome de Cristo, de não se envergonhar do nome de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más.